Nosso cordial boa noite a todos os nossos amigos, irmãos, aqueles que nos visitam, aqueles que também estão nos ouvindo via internet. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande quando nos dirigimos à igreja para, no início da semana, ou seja, no primeiro dia da semana, estarmos aqui louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós escutamos o nome de Deus, ou o nome de Jesus, sempre é para nos trazer paz e alegria para a nossa vida. E a cada momento de nossa vida nós pensamos assim, como cantamos este último hino, quero ser um vaso novo. E Deus quer realmente que todos nós nos tornemos vasos novos, pessoas que estejam fazendo a vontade de Deus, que estejam adorando a Deus, visando o reino dos céus. Por essa razão que, quando nós nos encontramos, nos alegramos por isto, porque Deus é o nosso Criador e Ele deseja sempre o melhor para cada um dos seus filhos que estão aqui sobre a face da terra. Ele sempre deseja que todos nós vivamos felizes, vivamos uma vida de plena satisfação, mas ao mesmo tempo, esta vida que Deus deseja que nós vivamos, Ele quer que você atente para algumas orientações que Ele dá para cada um de nós. Quando nós vemos na vida do apóstolo Paulo, com entusiasmo, ele falava a todas as pessoas, quer gregos, quer judeus, quer filipenses, quer colossenses, ele estava sempre tendo uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo para que as pessoas vivessem a verdadeira vida no Evangelho de Cristo Jesus. Não diferente nesta noite, quando vamos abrir a palavra de Deus, eu convido a todos que abram suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1. Antes, incline suas frontes, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite para abrirmos a tua palavra e vermos o que tu tens a nos ensinar neste momento. Toma-nos em tuas mãos, com a unção do teu Santo Espírito, como também a cada um dos teus filhos, para que entendamos a tua mensagem nesta noite. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. No dia 31/12 de 2017, muitos dos irmãos que estão aqui na igreja estiveram aqui no culto de pôr do sol. Quantos estiveram aqui no dia 31/12 de 2017? Gostaria de ver as mãos. Neste período, muitas pessoas viajam. Nós também não estávamos aqui. Estávamos numa outra igreja. E naquela igreja, nós participamos também do último culto do ano de 2017. E hoje, dia 28/1/2018, você imagina ou já pensou quantos segundos, quantos minutos nós já vivemos até o momento em 2018? Nós estamos vivendo aqui hoje, às 20 horas agora, 2.332.800 minutos. 38.880, segundos, aliás, desculpa, segundos. 38.880 minutos, 648 horas, 27 dias, 3 semanas e 6 dias. A contagem que apareceu numa pesquisa que nós fizemos. Mas quando nós estivemos na igreja no dia 31/12 de 2017, nós estávamos ali
como vocês também estiveram aqui, para agradecer a Deus pelo ano que se passou e vislumbrando agora a entrada de um novo ano, de 2018, totalmente desconhecido para cada um de nós, mas tendo a plena convicção, na confiança de que Deus nos conduzirá durante os 365 dias deste ano. E quando você chegar em dezembro, você entrar no Google e fazer esta pesquisa, você vai encontrar lá quantos dias do ano, quantos meses, quantas horas, quantos segundos, quantos minutos se passou durante o ano de 2018. O que faríamos nós? Nós, naquele dia, agradecemos a Deus pelas vitórias do ano de 2017. Mas, ao mesmo tempo, algumas derrotas, mas tendo a certeza de que Deus acompanhou a cada um dos seus filhos. Quando nós vamos ao livro de Colossenses, capítulo 1, nós encontramos agora o apóstolo Paulo, muito feliz pelas notícias que ele estava recebendo daquela comunidade, a qual ele havia pregado o evangelho para algumas pessoas, e estas pessoas levaram o evangelho para os colossenses. E ele diz aqui no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E ele continua dizendo agora no versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo está falando aqui, inicialmente, de uma gratidão e oração também pelos irmãos que estavam seguindo as orientações de Deus, que estavam seguindo o Evangelho. E ele estava dizendo a eles: estou muito feliz porque vocês aceitaram a mensagem verdadeira e vocês estão adorando ao Senhor. Dá-se a impressão que Paulo também poderia escrever para a nossa igreja nos dias de hoje, dizer assim: queridos irmãos e amigos da Igreja Central de Curitiba, eu tenho orado por vocês e estou feliz pela fé que vocês estão professando, pela fé que vocês têm no Deus que nos criou. Esta era a felicidade dele, mas ao mesmo tempo ele dava graças a Deus, justamente porque estes seres humanos que receberam a mensagem do Evangelho, eles tinham a esperança, eles tinham fé, eles tinham o desejo de continuar a sua vida com Deus todos os dias. Não diferente para nós nos dias de hoje, quando estamos no ano de 2018 e Deus deseja a nossa felicidade, mas que andemos nos seus caminhos. Andemos dignamente, crendo fielmente no Evangelho que foi pregado a nós. Esta era a motivação da sua alegria, que pode ser também a nossa. Quando nós levamos a mensagem do Evangelho para alguma pessoa, muitas vezes você não vê a conversão dela naquele momento, mas posteriormente você pode encontrá-la nos caminhos do Senhor. Alguns anos atrás,
Eu estava num restaurante e apareceu um jovem, ficou olhando para mim. E eu disse a ele: eu te conheço. E ele veio me cumprimentar e disse: você não lembra de mim? Há muitos anos atrás, você me deu alguns estudos bíblicos na Igreja Central de Curitiba. E hoje eu sou um adventista. Que bênção! Alguém que aceitou a mensagem do Evangelho e muitas vezes você nem percebe, não sabe. Por esta razão, quando nós chegarmos aos céus, vamos encontrar pessoas que nós imaginaríamos que jamais estariam lá. Mas lá elas estarão. Esta era a alegria do apóstolo Paulo e deve ser também a sua alegria, a minha alegria. Mas ao mesmo tempo que o apóstolo orava pelos colossenses, ele continuou dando ações de graças pelo que eles estavam vivendo, mas ele continua dizendo agora no versículo 9 do mesmo capítulo de Colossenses 1, ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, de toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, Paulo aqui estava dando um incentivo, uma orientação para os seus irmãos, para que eles continuassem crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E ele continua dizendo: sendo fortalecidos, no versículo 11, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Queridos, muitas vezes as pessoas não têm esperança e também não têm perseverança naquilo que elas aprenderam. Muitas vezes a esperança parece ruir. Muitas vezes alguma coisa que acontece na sua vida parece-me que põe por água abaixo tudo aquilo que ele havia conquistado. Mas o apóstolo está dizendo: vocês devem manter-se no pleno conhecimento e na esperança, na perseverança, porque Deus está com vocês. Quando nós vamos para o livro dos Salmos, no capítulo 37, nós encontramos aqui o que Davi estava falando justamente naquele período que serve para todos nós nos dias de hoje. Quando Davi diz assim, Salmo 37, versículo 3: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Paulo está dizendo: filhos, permaneçam no conhecimento e na verdade. Davi está dizendo: confia no Senhor e faz o bem. Mas no versículo 5, é um versículo por demais conhecido de todos nós, que ele diz assim: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor, confia nele e o mais o quê? Ele fará. Ou seja, quando nós depomos a nossa vida diante de Deus, temos que deixar que Ele vai nos conduzir, que Ele vai nos acompanhar. Muitas vezes, você está numa encruzilhada da vida, tem que tomar uma decisão. E você pode pensar assim: eu vou tomar essa decisão de acordo com a minha vontade.
Mas você deve lembrar-se de que, além de você, você tem um Deus que pode estar ao seu lado. E você, ao dobrar os seus joelhos, ao orar ao Senhor, Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Unja-me com o teu Santo Espírito para que eu saiba falar, para que eu tenha discernimento, para que eu tenha condições de tomar uma decisão, mas que esta decisão seja de acordo com a sua vontade. Mas há muitos seres humanos que não pensam assim. Mas nós, que conhecemos a palavra de Deus, precisamos ter este discernimento de que eu preciso andar de acordo com o que Deus deseja que eu seja. E ao mesmo tempo, mostrar aos outros o que Deus tem feito na minha vida. Nós, como diz o apóstolo Paulo, somos uma carta escrita e aberta diante dos homens. As pessoas olham para nós e começam a perceber qual o comportamento que você tem. Como você vive. Como você fala. Como você dirige alguém algumas palavras. Quando Pedro estava naquela fogueira, se aquecendo, naquele dia em que Jesus estava sendo preso e julgado, alguém chegou para ele, quando Pedro estava negando a Jesus, e disse assim: Pedro, você também é um deles que estava com este Jesus. E Pedro disse: não conhece o tal homem, você está enganado. Mas a pessoa disse: até a sua maneira de falar denuncia. Queridos, todo e qualquer cristão que observa os ensinos da palavra de Deus, a sua maneira de falar é diferente. As pessoas olham para ele, e se ele diz que é cristão, as pessoas começam a observar qual o comportamento dele. Se ele diz que é um crente, mas por que ele está agindo assim? Certa vez, uma jovem estava no seu trabalho, e há meses que ela trabalhava naquele local, mas ela estava muito triste, muito abatida, pensando em sair do emprego, porque não tinha amigos, não tenho com quem conversar, eu estou isolada lá. Ela pediu um conselho. E quando alguém deu o conselho a ela, disse: eles lá sabem que você é uma cristã? Não, nunca falei para eles quem eu sou. Então, volte ao seu trabalho, onde você continua trabalhando, e comece a conversar com seus amigos, com seus colegas, mostrando a eles quem é você, o que Jesus fez na sua vida. Queridos, ela começou a se relacionar com os amigos, com os colegas, começou a contar a sua vida. E certo dia ela convidou alguns dos colegas para que fossem à igreja com ela. E eles passaram a frequentar a igreja com ela. Resultado: desapareceu a tristeza dela, desapareceu a angústia que ela sentia, e muitos daqueles seus colegas que ela os convidou para ir à igreja se tornaram agora batizados, cristãos em Cristo Jesus, pelo exemplo dela.
Queridos, muitas vezes nós estamos num local e as pessoas não sabem quem é você. Você é um cristão? Você é um adventista? Você ama a Deus? Você adora este Deus? É isto que as pessoas observam na sua vida. Se você fala uma palavra inadequada, não de acordo com os princípios cristãos, eles observam. Você falando isto? Por esta razão, queridos, e quando nós estivemos na igreja no dia 31/12/2017, nós fizemos um propósito com Deus de vivermos em 2018 uma nova vida. Uma vida de comprometimento com o Senhor. Uma vida exemplar. Uma vida buscando ao Senhor todos os dias. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós encontramos ali uma orientação de Jesus. Muitas vezes, nós como seres humanos, ficamos angustiados, preocupados com o que pode acontecer na nossa vida e deixamos muitas vezes Deus de lado. Jesus disse assim, Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia ao seu próprio mal. Nós vivemos num mundo em que muitas vezes as pessoas esquecem que há um Deus que conduz a sua vida. Muitas vezes isso serve para nós como cristãos. As pessoas saem de casa sem sequer dizer: Senhor, me acompanhe durante o transcorrer deste novo dia. O meu conselho a todos vocês: nunca saia de casa pela manhã sem antes elevar uma prece ao Senhor. Às vezes, as lutas que você tem na vida, as inquietações, as dificuldades, as pressões que você recebe muitas vezes no trabalho, fazem de você um escravo do trabalho. E você não consegue dar atenção para a sua família e nem para Deus. Eu apresento agora um relato de alguém e que tem como título o que aconteceu com este ser humano, o último dia. E diz assim: naquela manhã, sentiu vontade de dormir mais um pouco. Estava cansado, porque na noite anterior fora deitar muito tarde. Também não havia dormido bem. Teve um sono agitado, mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e se levantou, pensando na montanha de coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto, fez a barba correndo, tudo automaticamente. Não prestou atenção no rosto cansado, nem nas olheiras escuras, resultado das noites mal dormidas, nem sequer percebeu um aglomerado de pelos teimosos que escaparam da lâmina de barbear. A vida é uma sequência de dias vazios que precisamos preencher. Pensou enquanto jogava a roupa por cima do corpo. Engoliu o café,
e saiu resmungando baixinho: um bom dia, um bom dia. Sem convicção. Desprezou os lábios da esposa, que se ofereciam para um beijo de despedida. Não notou que os olhos dela ainda guardavam a doçura de mulher apaixonada, mesmo depois de tantos anos de casamento. Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia reivindicando mais tempo para ficarem juntos. Ele estava conseguindo manter o elevado padrão de vida da família. Não estava? Isso não bastava. Claro que não teve tempo para esquentar o carro, nem sorrir, quando o cachorro, alegre, abanou o rabo, deu a partida no seu carro e acelerou. Ligou o rádio. Pensou que não tinha mais tempo para curtir detalhes tão pequenos da vida. Pegou o telefone celular, ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha lembrou de que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Sabia que iria gostar muito de estar com o neto, mas não podia naquele dia. Dar-se o luxo de sair da empresa. Agradeceu o convite, mas respondeu que seria impossível. Quem sabe, no próximo final de semana. Ela insistiu, disse que sentia muita saudade e que gostaria de poder estar com ele na hora do almoço. Mas ele foi irredutível, realmente impossível. Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava totalmente lotada. Era muito importante começar a atender seus compromissos, pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada. No que seria a sua hora do almoço, pediu para a secretária trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto. Precisava fazer um check-up. Mas isto ficaria para o mês seguinte. Começou a comer. Enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde, nem observou que tipo de lanche estava mastigando. Enquanto engolia, relacionava os telefones que deveria ligar. Sentia um pouco a tontura. A vista embaçou. Lembrou-se do médico advertindo-o alguns dias antes, quando tivera os mesmos sintomas, de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes, voltou para a sua mesa. A vida continua, pensou ele. Mais papéis para ler, mais decisões a tomar, mais compromissos a cumprir. Nem tudo saía como ele queria. Começou a gritar com o gerente, exigindo que ele cumprisse o prometido. Afinal, ele estava sendo pressionado pela diretoria. Tinha de mostrar resultados. Será que o gerente não conseguia entender isso? Saiu para a reunião já meio atrasado. Não esperou o elevador. Desceu as escadas, pulando de 2 em 2 degraus. Parecia que a garagem estava a quilômetros de distância, encravada no meio da terra, e não no subsolo do prédio. Entrou no carro, deu partida, e quando ia engatar a primeira marcha, sentiu de novo o mal-estar. Agora, havia uma dor forte
no peito. O ar começou a faltar. A dor foi aumentando. O carro desapareceu. Os outros carros também. Os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto. Tudo foi sumindo diante dos seus olhos. Ao mesmo tempo em que surgiam cenas de um filme que ele conhecia muito bem. Era como se um videocassete estivesse rodando em câmera lenta. Quadro a quadro, ele via a esposa, o netinho, a filha, e uma após outra, todas as pessoas que mais ele gostava. Porque mesmo não tinha ido almoçar com a filha e o neto, o que a esposa tinha dito à porta de casa quando ele estava saindo hoje pela manhã? Quando ela disse: por que não fui pescar com os amigos no último feriado? A dor no peito persistia. Mas agora, outra dor começava a perturbá-lo. A do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era a mais forte. A dor da coronária entupida ou a de sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro do seu coração. E de seus olhos escorriam lágrimas silenciosas. Queria viver, queria ter mais chance. Queria voltar para casa, para beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Queria, mas não deu tempo. Queridos, muitas vezes nós deixamos que as influências do trabalho, da vida em que nós levamos, nos afaste da família, nos afaste dos amigos, nos afaste ao mesmo tempo de Deus. Muitas vezes não levamos a sério a recomendação de um médico, quando ele diz: faça um check-up. E quando Jesus olha lá do alto céus para todos nós que estamos aqui na face da terra, ele diz: filho, eu vou voltar para te buscar. Se prepare para este momento glorioso em que eu quero trazer você para o meu reino. Mas você diz assim: estou muito ocupado, tenho muitas coisas para fazer, tenho muitas atividades, não quero saber de evangelho, não quero saber de nada disto. E o tempo vai passando. Você não sabe se amanhã você estará vivo. E o tempo passou. E às vezes se torna tarde. E quando Jesus se manifestar sobre as nuvens dos céus, aqueles que não se prepararam e não esperaram a Jesus, passará na mente deles como um filme, como este cavalheiro passou. Ao ver todas as oportunidades que ele tivera de estar com Jesus, de ter aceitado a mensagem de Jesus para a sua salvação, mas ele não aceitou. E ele pensa agora: como eu não prestei atenção na mensagem que eu recebi. Mas agora é tarde. Queridos, nunca deixemos para o amanhã. Nunca deixemos de estar com Deus
somente amanhã. Mas precisamos ter a convicção e o desejo de que estar com Deus serão todos os dias do ano de 2018. Se você passou pelo ano de 2017, algumas desavenças, algumas quedas, algumas influências negativas que te atormentaram, algo que mudou a sua vida e você caiu, tenha coragem, porque Deus está contigo. Deus está querendo te levantar. Deus está querendo dar a você um novo começo, uma nova vida. E diz assim: se você confiou em Deus e andou pelo caminho dele, se você o sentiu guiar você todos os dias, mas agora seus passos o levam por outro caminho, comece de novo. Se você fez planos que não deram certo, se você tentou dar o melhor de si e não há mais o que tentar, se você falhou consigo mesmo sem saber por quê, comece de novo. Se você contou aos seus amigos o que planejava fazer, se você confiou neles e eles não o apoiaram, se você agora está sozinho, só podendo contar consigo mesmo, comece de novo. Se você falhou com seus familiares, se agora você já não é tão importante para eles, se eles perderam a confiança em você, se você se sente um estranho em seu próprio lar, comece de novo. Se você orou a Deus, respeitando a vontade dele, e se você orou e ainda se sente infeliz, se você quer parar sentindo que atingiu o seu limite, comece de novo. Se você está certo de que está acabado e quer desistir, se você chegou ao fundo do poço, se você tentou e não conseguiu subir, comece de novo. Se os anos passam tão depressa e os sucessos são poucos, se chega dezembro e você se sente triste, Deus dá um novo janeiro a você. Comece de novo. Existe um pensamento de Thomas Adams que ele disse assim: se deixarmos passar o tempo para nos arrependermos, ficaremos arrependidos para sempre de termos deixado passar o tempo. Queridos, comece tudo de novo se algo está em desavença com aquilo que Deus deseja que você seja. Quando você vai lá no Salmo 37 novamente agora, temos ali algo que Deus diz assim para nós como seus filhos. Ele diz assim no versículo 25, Davi está dizendo: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E o versículo 34, na primeira parte, diz assim: espera no Senhor. Se nós estamos aqui nesta noite, nós viemos aqui para agradecermos a Deus por mais um dia de vida, pelos 28 dias do mês de janeiro de 2018. Mas você tem a chance de começar tudo de novo. Ao ouvirmos agora a mensagem musical,
apresentada pelo Alexandre. Medite na sua vida. Procure colocar-se diante de Deus, dizendo: Senhor, nada posso fazer sozinho, mas se eu falhei, eu quero começar tudo de novo. Eu quero viver uma nova vida. Neste ano, eu quero ser uma pessoa diferente. Ande comigo, Senhor, porque eu preciso da tua presença. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Ao início de tudo, encontrar-me com Cristo Senhor. Quero rever os meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou retornar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, entender por que estamos aqui. Quero saber por que das vezes que eu caí, mesmo assim consigo me erguer, mas não por mim. Eu vou retornar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor, meu Senhor. Eu me arrependo, Senhor, por ter soltado suas mãos, por ter te negado, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro
eu quero voltar a Deus. Eu quero dizer: volte logo, Senhor. Quero vê-lo voltar. Eu quero poder ver a Deus. Amém? Coloquemos-nos em pé para nos despedirmos em oração. Querido Deus que habita nos altos céus, obrigado pelo privilégio de ouvirmos a Tua mensagem nesta noite. Se alguma coisa estamos falhando, queremos começar tudo de novo. Queremos nos reerguer com as Tuas mãos poderosas, quando poderemos estar ao Teu lado, tendo a certeza de que Tu vai nos fortalecer para vivermos uma vida cristã, uma vida com Cristo Jesus. Abençoe esta igreja, abençoe todas as pessoas que vieram aqui nesta noite, os visitantes, os amigos, aqueles que também pela internet acompanharam a mensagem desta noite. Que as Tuas mãos e a Tua proteção estejam sobre cada um deles. Que durante esta semana todos os Teus filhos sejam acompanhados pelos Teus anjos. Que a Tua proteção esteja constante na vida deles. São bênçãos que Te suplicamos neste momento. Em nome de Jesus. Amém.